Nós estamos no meio de uma série onde nós estamos falando sobre Projeto Pontes. E nós estamos no meio de uma série que nós estamos dando o nome também de Construindo Pontes. Para que pessoas possam se encontrar com o seu propósito. E a estrutura dessa série é baseada num estudo de um psicólogo que viveu nos anos 50, um psicólogo americano, que por sinal é de descendência judaica, onde ele estabeleceu alguns preceitos, onde ele fala sobre o que o ser humano precisa na sua vida. O que o ser humano precisa. E é interessante, porque como eu disse semana passada, esse estudo vem sendo usado em várias áreas do conhecimento humano para relatar e para estudar um pouquinho qual é a necessidade do ser humano. E, segundo esse psicólogo, a primeira necessidade do ser humano são as necessidades de ordem fisiológica, né? Deixa eu ver. Perdão. As necessidades fisiológicas. Quais são as necessidades fisiológicas? É a necessidade de comer, de ter o que comer, de ter o que beber, de ter o que vestir, de ter um local básico, pelo menos, para você poder dormir. Essas são as condições, as necessidades fisiológicas do ser humano que Maslow coloca como a base de todas as coisas. Então, o ser humano precisa disso, de pelo menos isso na vida. E essa é a primeira área em que o ser humano persegue para conquistar. Depois que ele tem essa área suprida, e eu tomei a liberdade semana passada de falar, e eu acredito que todos nós que estamos aqui temos essas áreas supridas da nossa vida. Eu creio que não tem ninguém aqui no nosso meio passando fome, eu creio que não tem ninguém aqui passando sede. Nós temos o privilégio de ter uma torneira na nossa casa, abrir aquela torneira e cair água ali, coisas que muitas pessoas não têm, né? Eu nunca me esqueço quando eu estive em Moçambique, a primeira vez que eu fui a Moçambique, acho que eu já contei essa história, eu fiquei hospedado na casa de um pastor, lá na cidade de Beira, uma cidade ao norte de Maputo, mais ou menos no centro-norte de Moçambique. E esse pastor era um pastor que ele tinha uma condição de vida acima da média dos moçambicanos, normal. Por quê? Porque a esposa dele trabalhava como mais ou menos o que corresponderia a um auditor da Receita Federal, né? Ela tinha um bom emprego público e ele tinha uma empresa na área de informática. E então eles tinham uma condição acima da média das pessoas que viviam ali em Moçambique. Ele morava num prédio, um predinho acho que de 4 ou 5 andares, sem elevador, e nós ficamos hospedados na casa dele. E uma coisa me chamou a atenção, ele não tinha água encanada na casa dele. Eu estou falando de alguém acima da média de um moçambicano normal. Ele tinha, no banheiro, a gente ia no banheiro, tinha um tambor desses de 200 litros, com uma água turva lá, e você tomava banho de canequinha com aquela água, escovava os dentes com aquela água, dava descarga no banheiro com aquela água, com a canequinha, e era assim a casa. E ele depois tinha um outro tambor desse de 200 litros na cozinha, que era onde ele usava para lavar a louça e fazer comida. A única diferença é que, como ele tinha uma condição de vida um pouquinho melhor do que a maioria dos povos, quem ia buscar água não era ele, era uma senhora que trabalhava na casa dele. Então ela pegava uma lata daquelas de 20 litros, punha na cabeça, descia 4 andares e ia até um local que eu não sei aonde que é, e vinha trazendo de 20 em 20 litros para encher os tambores todo dia. Então, a gente às vezes não dá valor às coisas que nós temos. Quando você entra na tua casa, e eu me lembro que quando eu voltei de Moçambique, e eu abri uma torneira e via a água caindo, dava vontade de chorar. Porque essa não é a realidade de uma grande parte da população do mundo. Então tem muita gente que está nessa fase. O que ela mais gostaria de ter na vida, você pergunta, qual é a tua maior necessidade? Ela fala assim, de ter uma água em casa, de ter uma água para tomar banho, de ter uma água para fazer comida, de ter uma água. Essa talvez seja a necessidade de uma grande parte da população, mas não é
necessidade de muitos de nós aqui. Depois, Maslow diz que quando as pessoas têm essa necessidade suprida, que é, acredito que a maioria de nós aqui, ou a totalidade de nós, vem um segundo degrau de necessidades. Esse segundo degrau de necessidades, ele vai chamar que é a necessidade de segurança, a necessidade de paz, de você se sentir seguro, de você se sentir protegido, de você se sentir em paz, né, nas relações. E a semana passada eu perguntei aqui quantos sentem muitas vezes falta de paz e falta de segurança. E muitos aí levantaram a mão. Então, a gente não tem talvez as necessidades básicas ali de... Não temos necessidade de comida, não temos necessidade de bebida, essa parte está suprida na nossa vida, mas nós temos uma necessidade de segurança que muitas vezes o poder público não oferece para a gente, e a gente internamente mesmo não consegue se sentir seguro na nossa vida. Então, semana passada nós falamos sobre isso, né? E algumas pessoas me deram feedback de como é que foi o grupo Pontes delas essa semana, e que muitas pessoas, ao ouvirem o estudo, foram muito impactadas, porque ele veio realmente ao encontro de uma necessidade muito forte do coração deles, que era a necessidade de se sentirem seguros. E aí, a Bíblia inclusive vai falar sobre, se não for o Senhor para nos dar a segurança que nós precisamos, de nada valerá nós, por exemplo, morarmos no condomínio, no local mais aparente, mais seguro do mundo. Se não for o Senhor, de nada vale, né? Eu até fiz uma postagem na minha rede social, não sei quantos viram, mas eu achei um vídeo fantástico, né? Um cara está acho que aparentemente é um condomínio, ele está descendo a escada para ir para a garagem do condomínio, e quando ele entra na garagem, o teto da garagem cai, desmorona. E aí quando ele vê aquilo, ele pega a escada e ele volta novamente para outro nível que ele estava, e a outra laje da onde ele veio também cai. A única coisa que ficou preservado foi a escada onde ele estava em pé ali. Então é interessante, né? Às vezes a gente nunca imagina aquilo que nós podemos estar suscetíveis na nossa vida. Você sai muito bem, está caminhando lá no teu condomínio, está andando, de repente a laje cai. Então, se não for o Senhor, gente, para guardar a nossa vida, se não for o Senhor para guardar a nossa casa, se não for o Senhor para guardar a nossa família, a vida dos nossos filhos, gente, em vão, qualquer tentativa humana de a gente ter segurança que não vai ter, né? Nós estamos vendo, inclusive, tudo isso que nós vimos agora em Israel acontecendo. Israel é um dos países que tem o melhor sistema de defesa antiaérea, tal, e tudo, e mesmo assim eles sofreram esse ataque. Então, se não for o Senhor para guardar a nossa vida, gente, a gente vai viver a vida inteira tenso, sem paz. Ou a gente aprende a descansar nas mãos do Senhor, ou a gente vai viver uma vida eterna sem paz. E aí, Maslow diz que depois que você tem as necessidades de segurança supridas, vem uma outra necessidade, a necessidade que alguns chamam, Maslow vai chamar de necessidades sociais. E é aqui que eu quero começar a nossa reflexão de hoje. Maslow vai falar que o ser humano precisa, quando ele chega a um determinado nível, para ele se sentir realizado na sua vida, a maior necessidade que ele tem é de ter relações sociais saudáveis. E aí quando a gente fala de relações sociais, eu vou falar também de relações sexuais, por isso está na minha cabeça, mas não é isso que eu vou falar agora, mas eu vou falar daqui a pouco. Quando ele fala sobre relações sociais, ele vai falar sobre família, necessidade do ser humano de constituir uma família, de ter amigos, de ter relacionamentos, de ter pessoas para conversar, né? Eu falava hoje pela manhã, e é verdade, né? Quantos de nós, principalmente, eu vejo isso acontecendo muito, com aquelas famílias, às vezes o marido trabalha fora e a esposa trabalha ali dentro de casa, e às vezes não tem contato com muitas pessoas ao longo do dia, ela tem ali contato com os filhos só, e olhe lá, e às vezes com uma vizinha, mas não tem muitos contatos.
e ela está ali um poço represado, né? E o marido chega à noite. E o marido, por sua vez, estava no trabalho, conversando com um monte de gente no trabalho, chega em casa cansado. E quando ele chega em casa cansado, a mulher quer fazer o quê? Falar, conversar. Porque ela ficou o dia inteiro sem ter com quem falar. E aí ela quer falar, ela quer conversar. E o homem muitas vezes não entende isso. Ele não entende essa necessidade, mas isso faz parte da nossa necessidade como seres humanos. De nós nos relacionarmos, de nós termos com quem conversar, com quem dividir. E aí a gente vai ver que isso é bíblico. Essa constatação que Maslow faz, que o ser humano, uma das necessidades do ser humano é a necessidade social, é a necessidade de relacionamento, ela é bíblica. Porque quando a gente vai para a Bíblia, diz que lá em Gênesis, o Senhor, quando Ele cria o homem, Ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. O homem, eu e você, não fomos criados para vivermos sós. Nós não fomos criados para isso. Deus nos criou com o propósito de nós nos relacionarmos. E isso fica muito claro, inclusive na palavra, ali mesmo em Gênesis, quando ele vai falar: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Qual é o pronome ali que o Senhor está usando ali? Ele está usando a terceira pessoa do plural. Nós façamos o homem à nossa imagem. A imagem de quem? A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos um Deus, amados, que é relacional. Nós temos um Deus que se relaciona. Você vai ver no Novo Testamento a todo momento Jesus se dirigindo a Deus, falando que aquilo que Ele faz é aquilo que Ele ouve do Pai. Ele se dirige ao Pai, Ele ora ao Pai, Ele escuta a voz do Pai, Ele se relaciona. Depois a gente vê a figura do Espírito Santo. Nós temos um Deus que é um Deus de relacionamentos. Nós não temos um Deus isolado, que está lá no céu sozinho. Não, nós temos um Deus de relacionamentos. E Ele criou eu e você como seres relacionais. Deus criou eu e você para sermos pessoas que nos relacionam. E é por isso talvez que o diabo, a principal investida do diabo foi entrar no meio da raça humana, trazendo a queda do homem e fazendo com que o homem quebrasse os seus relacionamentos. Porque uma das coisas que a gente mais vê na história, você pode pegar nas famílias, você pega nas igrejas, na história do cristianismo, são divisões, são quebras de relacionamentos. E isso é uma investida do diabo, porque o diabo sabe do poder que há na união. O diabo sabe o poder que há quando nós estamos juntos, concordando, nós estamos caminhando em unidade, em propósito. Por isso que o diabo tem entrado e destruído a família, causado separação entre casais, separação entre pais e filhos, levantado muros nos relacionamentos. Se eu perguntar aqui quantos já foram feridos em relacionamentos que você teve, eu tenho certeza que todos aqui levantariam as mãos. Todos nós um dia já fomos feridos em relacionamentos. A menos que você estivesse aqui, tivesse 1 ano, 2 anos, talvez eu não tivesse sido ferido. Mas caso contrário, todos nós já fomos feridos em relacionamentos. E sabe por que nós somos feridos? Nós somos feridos justamente para desacreditar dos relacionamentos. Quantas pessoas eu conheço e falam: gente, eu não quero saber de gente. Gente dá trabalho. Se relacionar dá trabalho. E gente, eu posso falar exatamente isso como pastor. Não é fácil ser pastor. Tem gente que pergunta para mim: pastor, eu não sei como o senhor consegue lidar com 1.500 pessoas. Não é fácil. Ai, pastor, você já não teve vontade de desistir, de chutar tudo para o alto e parar com tudo? Já várias vezes. Mas eu não sou guiado pelas minhas emoções, pelos meus desejos. Mas eu sou guiado por uma convicção e por uma motivação, por um propósito de Deus.
Você pode muito bem falar: eu não quero me relacionar, eu quero ser como uma ilha, eu quero ser uma ilha. E é interessante, tem um pastor que viveu no século XV, um pastor, se não me engano, ele era inglês ali, e ele escreveu um livro que ficou famoso, né? Serviu de base para vários escritores, inclusive, que vieram depois dele, né? E o título desse livro era Nenhum Homem é uma Ilha. Nenhum homem é uma ilha. E ele escreve o seguinte: esse pastor viveu, chamava John Donne. Ele falava: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Cada ser humano é parte de um continente, uma parte de um todo. Nós não somos, amados, pessoas isoladas. Nós somos parte de um todo. E aí eu gosto muito quando o apóstolo Paulo vai fazer a alusão do que é o coletivo da comunidade de fé, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um corpo, onde cada parte do corpo está ligada uma à outra. E eu sempre falo o seguinte: tem gente que fala assim: ah não, eu quero viver o cristianismo, mas eu não quero fazer parte da igreja. Eu falo: não dá para viver a vida cristã sem estar conectado ao corpo. Não existe membro do corpo que tenha vida por si só, longe do corpo. A minha mão aqui, ela tem vida. Se eu decepar ela aqui, ela morre, porque ela não tem vida, porque ela não está ligada ao corpo. A única mão que tem vida fora do corpo é a mão da família Adams, que anda sozinha. Mas aquilo é ficção, tá? Gente, é ficção aquilo não é realidade. Se você cortar a mão, ela não vai ficar andando daquele jeito, ela morre. E é interessante, pessoas passam por, às vezes, um processo, né, de perda num acidente de um dedo, de um membro assim, e ele tem que ser rapidamente amputado novamente, para que tentar recuperar as conexões ali, para trazer vida. Nós, amados, se nós nos desconectamos do corpo de Cristo, da comunidade de fé, a gente morre, a gente vai secando. Eu já contei aqui uma história uma vez, né? Mas eu era criança e eu estava jogando bola lá no quintal de casa, e de repente chutei a bola, e minha mãe gostava muito de planta, ela tinha um monte de planta, samambaia, roseira, um monte de coisa, e a bola pegou uma roseira assim, quebrou o galho da roseira assim, e o galho da roseira caiu. E eu falei: meu Deus, minha mãe. E era um galho que estava com uma rosa. E eu cheguei bem esperto, né? Já fui lá, peguei um arame e fiz uma gambiarra lá, e pus negócio, e pus o arame, e o galinho ficou lá, bonitinho. Mas quando chegou no outro dia, aquele galinho que eu fiz a gambiarra já estava meio assim, meio murchinho. Passou 3 dias, estava totalmente seco aquele galho. Por quê? Porque ele perdeu a conexão. Ele perdeu a conexão com a vida, com a seiva da planta. Deus nos chamou para a gente estar conectados. Nós não somos ilhas. Tem um artigo que eu coloquei aí, de um professor da USP. Ele escreve no meio da pandemia. Nós falamos sobre pandemia semana passada. Qual foi uma das coisas que você mais sofreu durante a pandemia? Qual foi? De você ter que ficar longe das pessoas que você gostaria de estar perto. Você não poder estar num culto, você não poder visitar, você não poder estar com um amigo, com um familiar. A nossa netinha, gente, nossa netinha nasceu dia 20 de março de 2020. A pandemia, o fechamento de tudo começou dia 10 de março. 10 dias depois, a minha primeira neta nasce. Eu não pude vê-la no hospital. Eu não podia visitá-la em casa depois que ela foi para casa. E gente, que dor que era aquilo. Porque nós não fomos criados para o isolamento. Vira para quem está do teu lado e fala: você não foi criado para o isolamento. Nós não fomos criados para o isolamento.
Você sabe qual é o principal pena que você pode dar, um castigo que você pode dar para alguém? Não é a pena de morte. A pena de morte, a pessoa leva lá para cadeira elétrica, não sei o que, a pessoa morre e acabou. A pior pena que você pode dar para alguém, você vê isso em filmes, agora nem sei se usa mais isso, mas antigamente se usava das solitárias. Mandava um cara e deixava o cara anos sozinho, trancado dentro de um carro. O cara ficava louco, ele pirava. Por quê? Porque nós não fomos feitos para andarmos sós. Nós não fomos chamados para sermos uma ilha. Ah, pastor, mas relacionamentos são difíceis. São difíceis. E a dificuldade do relacionamento é um pressuposto para você se relacionar. A Bíblia diz lá em Provérbios que ferro com ferro vai se afiando. Eu e você precisamos de outra pessoa para afiar a gente. Eu e você precisamos de pessoas para exercitar a paciência, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio. Como é que você vai exercitar os frutos do Espírito se você não estiver se relacionando com ninguém? Você já parou para pensar? Os frutos do Espírito lá de Gálatas são o quê? Bondade, benignidade, mansidão. Mansidão. Como é que você vai exercitar a mansidão se não tiver alguém para te irritar? Não tem jeito. Para você exercitar a mansidão, você precisa de alguém para te irritar. Como é que você vai exercitar o domínio próprio se você não tiver alguém para tirar você do domínio próprio? Os frutos do Espírito só podem ser vividos em corpo, no coletivo, nos relacionamentos, na igreja, na família, no trabalho. Você não é uma ilha. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu gostaria tanto de morar nessa casinha aí que eu vi na foto. Eu não sei eu não sei quantos já viram essa casa. Ela fica uma casa só, que tem no meio de uma ilha, no meio do nada. Essa foto é real, gente, é uma casa real. Ela existe na verdade. Eu fico imaginando o cara que foi construir essa casa nesse lugar. O cara era maluco, né, Ju? O cara era louco. O lugar é lindo, mas eu não queria viver aí de jeito nenhum. Só se fosse para dar uma festa, né? Levar toda a galera junto. A minha netinha de 3 anos, ela pergunta para o pai, cadê o Rafael? Não está aí. Ela fala assim: pai, quando é que a galera vai vir em casa? Porque eles estão sempre recebendo muitos jovens ali, líderes em casa, então a casa está sempre cheia de gente, né? E eles às vezes falam: ó, a galera vem aí e tal, e ela acostumou agora, então ela pergunta: cadê a galera? Quando é que a galera vem? Ela já nasceu para a galera. Mas aí a gente vai crescendo, e a gente vai se isolando. As decepções, as frustrações, os relacionamentos que não foram bons, quer sejam eles relacionamentos afetivos, quer sejam relacionamentos de amizade. Você fala assim: não, eu não quero mais ter amigo nenhum. Gente, eu já tive tanta decepção na vida com relacionamentos dentro da igreja. Acho que mais dentro da igreja até do que antes de me converter fora da igreja. E não é por isso que eu deixo de acreditar nos relacionamentos. Não é por isso que eu deixo de acreditar, de crer naquilo que é o plano e o projeto original de Deus. Não é pelas frustrações que eu vou deixar de falar assim: eu vou tentar de novo. E chega uma nova pessoa e a pessoa começa a se aproximar, e a gente fala: vamos tentar de novo. Pode ser que frustre de novo? Pode. Mas pode ser que não. Pode ser que daquele relacionamento surja uma grande amizade. Assim como eu construí também, ao longo de 30 anos de ministério, muitos amigos. Pessoas muito especiais. Mas o diabo, ele é perito em nos afastar, em nos impedir que a gente viva a plenitude daquilo que Deus tem para nós.
Eu não sei quantos assistiram há um tempo atrás. Eu falei de manhã que eu achei que era um filme novo. Quando eu fui ver, é um filme de 2010, é 13 anos. Pessoal, aqui tem uma galera aqui que não tinha, acho que nem nascido quando passou esse filme, e eu achando que é um filme novo. Tem um filme do Tom Hanks que chama O Náufrago. Se você não assistiu, assiste esse filme. Deve ter algum museu por aí. É fantástico esse filme. Um filme com um ator só. Você passa 2 horas impressionado como é que um cara pode ser ator e ali contracenar durante todas 2 horas sem nenhum outro personagem. E tem uma coisa interessante nesse filme, sem dar spoiler, muito spoiler, sem dar muito spoiler, a história de um cara que sofre um acidente aéreo, o avião cai lá e ele é o único sobrevivente, ele vai para uma ilha deserta, uma ilha maravilhosa. Mas gente, você pode estar no lugar mais maravilhoso do mundo, se você não tiver com quem compartilhar aquilo. Você já pensou nisso? Eu já tive a oportunidade de viajar algumas vezes sem minha esposa, né? Até o pastor Ricardo está falando hoje pela manhã. Eu conheci o pastor Ricardo, eu ganhei uma bolsa de estudos. Eu fiz um curso no Havaí, lá no Instituto Haggai, 1 mês no Havaí. Lugar maravilhoso, paradisíaco. Mas eu estava sem a Sônia. Gente, é muito ruim você estar num lugar maravilhoso sem ter a pessoa que você ama para compartilhar aquilo daquele momento. Deus não fez isso. É muito legal, e daí? Se você não tem com quem compartilhar. E esse rapaz, o náufrago, ele fica ali naquele local e ele começa a entrar em parafuso. Porque ele não tinha ninguém para conversar, ele não tinha ninguém com quem se relacionar. Até que um dia ele viu uma bola, tinha uma bola de vôlei lá, da marca, aquela marca Wilson, de produtos esportivos. E aí ele começou a se relacionar com aquela bola. E aquela bola se tornou o companheiro dele, ele conversava, ele brigava com o Wilson ali, meu. E é interessante porque esse filme retrata um pouco daquilo que Deus nos criou para a gente ser relacional. E se a gente não tem alguém para conversar, até para brigar, até alguém para brigar é bom, né? É bom. Uma vez a gente ministrou num evento de casais, no Love Weekend, né? E a gente ministrou uma palavra sobre aprendendo a brigar. Porque às vezes, acho que eu preguei disso recentemente, né? Às vezes é bom você discutir. Eu não estou falando de briga de agressão, de falta de respeito. Eu estou falando de briga, aquelas atritos que são necessários para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. E Deus nos chama para nos relacionarmos. E Maslow aponta isso, fala assim: o ser humano, sem um relacionamento social, ele não consegue se sentir pleno ou se sentir realizado. E nós, amados, se você parar e pensar, nós fomos criados para nos relacionarmos, como eu disse, desde criança. Desde criança, eu vejo a minha netinha lá, a Zoe. Ela quer agradar os pais, ela quer agradar os avós. Por quê? Porque eles são um referencial de relacionamento e ela quer ter-nos perto dela. E ela faz o que é possível para agradar. E ela vem, né? Outro dia chegou, a Sônia saiu com ela comprou um negócio, ela falou: eu quero levar para minha mãe, isso, tal, compartilhar com ela. E a criança quer, e ela tem nos pais, e ali na família estendida também, o seu foco de relacionamento. Depois ela cresce e chega na adolescência. E aí na adolescência, qual é o foco de relacionamento do adolescente? E na juventude? A galera, o grupo de amigos, né? E aí é que a coisa pega. Porque é nessa época que muitos jovens e muitos adolescentes, para se sentirem aceitos no meio da galera, no meio da turma, no meio do pessoal da escola, no meio do pessoal, ela começa muitas vezes a abrir mão de princípios e de valores da vida dela, para ela poder fazer aquilo que todo mundo está fazendo, para ela se sentir aceita no meio da sociedade. E aí é nessa hora que jovens se prostituem, é nessa hora que adolescentes se entregam aos vícios, se entregam ao meio de relacionamentos
para que ele não seja um estranho. Como assim? Eu preciso fazer o que todo mundo faz, para me sentir igual a todo mundo, para me relacionar, para fazer parte do grupo. A gente vê muito isso em filmes, né? Aquele pessoal da escola tal, rejeita aquele cara que é um pouquinho diferente, aquele cara começa a querer fazer parte do grupo, porque é a necessidade do ser humano. E aí ele vai para a terceira fase, quando chega na fase adulta. Aí ele entende que ele precisa de alguém para constituir uma família, para passar o resto da vida dele junto de alguém. Eu me lembro que eu tinha um adolescente aqui na igreja. Não, não quero casar não, pastor. Eu não quero casar. Eu estou bem do jeito que eu estou. E eu falo, tá bom, cara, deixa você chegar daqui uns anos a gente conversa. Pastor, não vou casar não. Ele falava assim. E ele não está aqui hoje, ele estava no culto da manhã. Hoje ele é casado, tem 2 filhos. Chegou uma hora que ele foi tocado. E aí ele entende que ele precisava constituir uma família, ter relacionamento, ter alguém para dividir. Lá o livro de Eclesiastes vai falar como é bom que sejam 2, porque se um está com frio, o outro ajuda a esquentar. Se um cai, o outro ajuda a levantar. A vida sozinho, gente, é muito difícil. Eu me lembro que uma vez eu fui para um evento em Nova York e fui visitar uma instituição que visitava pessoas. Nova York é uma das principais metrópoles do mundo com pessoas sozinhas, pessoas idosas que são abandonadas pelos seus filhos e vivem lá. Eles têm dinheiro, interessante, eles têm dinheiro, eles têm segurança, eles têm o que comer, eles têm o que beber, eles têm segurança, mas eles não têm uma coisa preciosa, eles não têm mais relacionamentos. Os amigos deles morreram, os filhos abandonaram, e essas pessoas vivem uma velhice solitária e sozinha, no meio de apartamentos, no meio de das cidades mais caras do mundo, e a pessoa está ali, sozinha. Eu conversei com uma dessas pessoas. Ela falou, eu tenho um filho. Ela só tinha um filho. Ela falou, ele passa aqui a cada 3, 4 meses, ele dá uma passada aqui. E ele mora em Nova York. E ela morava sozinha. E tem um problema, ela ainda era uma pessoa portadora de necessidades especiais. Ela tinha um problema de nascença, tinha dificuldade de locomoção, morava sozinha. E ela falou isso com tanto, eu me lembro, tanta dor no coração. O ser humano não foi criado para isso. O ser humano foi criado para nós nos relacionarmos. O ser humano foi criado para que nós possamos viver em família, para que a gente possa desfrutar, da amizade. A Bíblia vai falar sobre, por exemplo, 4 tipos de amor. E esses 4 tipos de amor estão relacionados com relacionamentos. Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre o amor filéu, que é o amor é o amor fraternal, é o amor que nós temos de relacionamento entre as pessoas, de amizade. Esse é o amor que a Bíblia vai nos mostrar ali no Novo Testamento como amor filéu. Esse amor, não está passando aqui? Deixa eu só ver aqui. Passou? Não. Jesus, olha em João capítulo 11, versículo 35 a 36, diz: Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Essa palavra que foi traduzida para o português como a palavra amava, é a palavra filéu. Jesus amava Lázaro, e aqui essa passagem está falando sobre Lázaro. Jesus tinha um amor fraternal, Jesus tinha um carinho especial. Deus nos coloca pessoas, amados, na nossa vida para a gente desenvolver esse afeto, esse carinho, esse relacionamento. Essa palavra filéu, esse amor filéu, é o amor que vem, é a palavra, é o radical da palavra filantropia, de nós podermos exercer misericórdia, exercer graça, ajudar o outro. Mas você só pode ajudar uma pessoa se você tiver. Você só pode ajudar alguém quando você conhece a necessidade dessa pessoa. Por isso que Jesus vai falar sobre a gente amar o próximo. Porque para você amar o próximo, você precisa estar próximo.
Você precisa se relacionar. E é muito mais fácil numa cidade como a que nós vivemos, a gente ficar trancado dentro dos nossos apartamentos e não querer saber o que rola lá fora. É muito mais fácil. Mas não é essa a proposta de Deus para a nossa vida. A proposta de Deus para a nossa vida é de nós nos relacionarmos. A gente vive um mundo, gente, muito individualista, muito utilitário, né? Tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman, um grande filósofo aí agora da virada do século, que escreveu um livro, não sei quantos já leram, chama O Amor Líquido. Ele fala da sociedade líquida e do amor líquido. E ao que ele se refere como amor líquido e sociedade líquida? Você tenta segurar a água nas mãos. O que acontece? Você não consegue, sabe por quê? Porque ela se esvai, ela é fluida, ela corre entre os dedos, você não consegue reter. Ele fala que a gente vive uma sociedade de amor fluido, de relacionamentos fluidos, relacionamentos que você não consegue reter, relacionamentos que são efêmeros, relacionamentos que você tem às vezes virtual, né? Na época do Facebook, lá que ainda tem gente que usa o Facebook, mas você tinha lá 2.000 amigos. Só que na hora que você estava passando uma necessidade, aqueles 2.000 amigos que te seguiam no Facebook, você não podia contar com nenhum deles. Hoje os relacionamentos são, como eu disse, utilitários. Eu me relaciono com alguém enquanto esse alguém me traz algum benefício. Eu me relaciono com o pastor Paulo enquanto eu obtenho alguma vantagem nesse relacionamento com o pastor Paulo. O dia que o meu relacionamento com o pastor Paulo, que o pastor Paulo deixar de me dar algo em troca, eu paro, porque os nossos relacionamentos são utilitaristas. E aí a gente vai para a palavra de Deus, por exemplo, a gente pega a história bem conhecida de Ruth e de Noemi. Eu não vou contar os versículos, depois você pode anotar, se você estiver anotando. A gente pega a história de Ruth e de Noemi, e a história de Ruth e Noemi é a história de uma nora e de uma sogra. A sogra tinha ficado viúva, a nora tinha ficado viúva, morreu o filho da nora, morreu o marido da sogra, e elas eram duas mulheres sozinhas, numa sociedade em que uma mulher não tinha valor algum. O que a companhia de uma mulher que não tinha marido, não tinha propriedade, podia me ajudar? E aí Noemi vira para nora dela, Ruth, e fala assim: filha, toma o teu caminho, vai, procura o teu caminho, eu não tenho nada para acrescentar na tua vida. E aí Ruth faz uma das declarações mais lindas mostradas na Bíblia, entre o relacionamento de duas pessoas. É interessante, a gente muitas vezes lê essa declaração em cerimônias de casamento, mas na realidade não é uma fala de um homem para com uma mulher ou de uma mulher para com um homem. É uma fala de uma nora para com uma sogra que não tem nada para oferecer para a vida dela. Ela fala assim: aonde você for, eu irei também. Aonde quer que tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Eu quero estar com você. Eu estou com você não por aquilo que você pode me oferecer e me dar. Eu estou com você porque eu tenho uma aliança e um relacionamento com você. Uau! Agora hoje a gente não vive mais relacionamentos de aliança. A gente vive relacionamentos de interesse. Deus nos chama para a gente ter relacionamentos de aliança. Então a Bíblia vai falar, por exemplo, sobre o amor filéu, esse amor de amigos. Por exemplo, lá em 1 Samuel, vai falar sobre a amizade entre Jonatas e Davi. Diz: surgiu uma tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. A Bíblia vai nos usar várias vezes esse termo da amizade. E a amizade é um negócio que tem caído tanto em descrédito, talvez nos dias de hoje.
E se tem uma coisa que Deus quer resgatar, e a palavra de Deus vai dizer isso, mais na frente eu quero citar o texto onde Jesus vai nos chamar de amigos. Ele fala assim: eu já não chamo vocês mais de servos, mas o Senhor quer desenvolver também conosco uma relação de amizade. Eu gosto muito daquela música, uma música antiga, né? Falava assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. E aí vai. Mas ele falava sobre esse caminhar, essa amizade, a gente ter um relacionamento de amigos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente cria, né? O meio religioso às vezes cria um formato de Deus e que se distancia tanto disso. Deus é o nosso amigo, assim como Ele quer que nós sejamos amigos de outros. A Bíblia vai falar, por exemplo, lá em Provérbios, que amigo ama em todos os momentos e é um irmão no meio da adversidade. Provérbios 17:17. Ele diz lá em Provérbios 18:24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Ele está falando daqueles pseudo-amigos. Mas existe amigo mais achegado, apegado do que um irmão. Se você teve frustrações com amigos, com amizades, não deixa isso te impedir de construir ao longo dos anos que Deus te conceder de vida, de mais amizades. Hoje uma pessoa estava falando pela manhã, ele ouviu a mensagem, e ele veio falar que ele está trabalhando numa empresa, e chegou um cara novo, e ele começou a conversar, e esse cara falou assim: puxa vida, tão pouco tempo, mas eu não costumo chamar gente na minha casa para comer, mas eu queria que você fosse com a tua esposa, porque eu te considero um amigo. Que bom a gente construir relacionamentos de amizade nesse tempo. Amizades no meio do corpo de Cristo, na igreja. Por isso que eu não entendo a igreja como simplesmente um lugar para você vir, para você sentar, levantar daqui, e você não desenvolver relacionamentos aqui no meio. Se você está aqui hoje, amados, e você não tem relacionamentos aqui no nosso meio, eu quero te dizer que você está errado. Porque Deus te trouxe para cá não só para ouvir uma palavra, não só para você receber uma oração, não só para você participar da adoração, mas Deus te trouxe aqui para você construir relacionamentos. Amém? É lógico que não vai dar para você se relacionar com todos que estão aqui na igreja, não dá para você se relacionar com os 1.500 que tem aqui na igreja, mas dá para você se relacionar na célula onde você está. Dá para você se relacionar com um grupo pequeno, do qual você faz parte, e desenvolver amizades e relacionamentos. Ainda essa semana, uma das nossas supervisoras de célula perdeu a mãe dela, precocemente, tinha 62 anos, e eu estava impossibilitado de ir lá no velório, e eu mandei uma mensagem para ela, de consolo, uma mensagem ali de refrigério para a vida dela. E ela depois me mandou o retorno, e ela falou assim: pastor, obrigado pela mensagem. E realmente a igreja do Senhor, os irmãos da igreja fizeram toda a diferença nesse momento difícil da minha vida. Porque ela foi acolhida, amada, assistida, encorajada, consolada, porque é para isso que Deus nos coloca juntos. Se não for para isso, gente, a igreja não faz sentido. Se a igreja para você é só algum lugar que você vem para escutar uma palavra, receber uma oração, isso é muito pouco comparado com aquilo que o Senhor quer para nós como igreja. Depois, a Bíblia vai falar sobre o amor filéu, que é esse amor de amizade, esse amor de relacionamento. Depois a Bíblia vai falar sobre o amor eros. Amor eros? Pastor, falei que eu ia chegar aí nesse ponto, né? O amor da atração, do desejo. Sabia que o desejo foi algo que Deus criou? Deus colocou isso no ser humano.
Eu sempre falo, mesmo se você não tem desejo pelo teu esposo, pela tua esposa, tem algo errado. Porque o desejo é algo que Deus colocou no coração. Deus colocou na tua vida. É que muitas vezes a gente usa o desejo para o lado errado, mas o desejo que eu estou falando aqui é o desejo sexual, o desejo de aproximação. É algo que Deus criou. Você tem um livro na Bíblia, se você nunca leu, quando você chegar hoje à noite, te convido para você ler. Lê lá Cantares. E se você for casado, acho que é bom você ler só se você for casado. Você lê com a tua esposa, com o teu esposo junto. E você fala, uau, eu não imaginava que tinha isso na Bíblia. Pois é, tem. Porque o nosso Deus foi o Deus que criou o prazer, que criou a atração, que criou o desejo. Infelizmente, o ser humano, ou o diabo, através do ser humano, deturpou isso. E aí surge uma coisa interessante no meio desse amor erótico, ou amor eros. Uma coisa interessante que a gente vê é que no estudo de Maslow coloca o sexo na primeira base da pirâmide, como uma necessidade fisiológica. Mas Maslow coloca a intimidade sexual na terceira coluna da pirâmide, na coluna de satisfação pessoal, de relacionamento. O que isso nos indica? E aí é fácil da gente parar e pensar, talvez você possa fazer uma análise até pela tua própria vida, ou você comparar com pessoas. Tem pessoas que se entregam ao sexo, por exemplo, pelo sexo. E essas pessoas nunca conseguem se sentir preenchidas. Porque você pode ter uma vida sexual, mas sem intimidade, sem amor, sem aquilo que Deus criou para dar plenitude disso, é simplesmente um negócio vazio na sua vida. Por isso que tem tantas pessoas se entregando ao sexo de forma desenfreada, mas não conseguem se sentir realizadas. E depois de uma noite de sexo, ela sente um vazio na vida dela. Sabe por quê? Porque ela fez aquilo fora do plano e do propósito de Deus. Interessante que Maslow, sem conhecer Deus, teve exatamente isso, a intimidade sexual. As pessoas que buscam somente o sexo nunca se sentirão satisfeitas, pois poderão preencher uma necessidade fisiológica e não a necessidade de relacionamento e de amor, que são fundamentais para o sexo ser algo pleno. Porque foi para isso que Deus criou. Deus criou o sexo para ser inserido dentro do casamento, porque dentro do casamento você vai ter a plenitude daquilo que o sexo pode dar para alguém. Depois, a Bíblia vai nos falar sobre um outro amor, o amor storge, que é o amor da família, é o amor que a gente sente pela família. Essa palavra storge, do grego, ela na realidade ela não aparece no Novo Testamento desse jeito. Ela aparece no Antigo Testamento como antônimo dela, ou seja, o oposto. Então, em vez da palavra storge no Novo Testamento, vai aparecer a palavra astorge. O a antes é uma negação, é sem storge, sem amor pela família. Se storge é o amor pela família, astorge é o não amor pela família. E a gente vai ver isso em 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 3, quando ele fala assim, sobre a característica do mundo nos últimos dias, nos últimos tempos. E aí a gente qualquer semelhança com o tempo que nós estamos vivendo, não é mera coincidência. Sem amor pela família. As pessoas seriam sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis e inimigas do bem. Deus criou a família, amados. Por isso que o diabo quer tanto destruir a família, tanto destruir os relacionamentos familiares. Porque alguém, amados, você pode ter toda a satisfação, você pode ter toda a realização da tua vida. Se você fracassar
na família, você vai ter uma lacuna e um buraco ali. Eu nunca me esqueço, um dia eu estava ouvindo na CBN uma entrevista com um executivo, presidente, fundador da Localiza, maior rede brasileira de locação de automóveis. E perguntaram para ele qual foi a história da vida dele. Ele contou que ele tinha um carro, e aí ele comprou 2 carros, ele comprou 3 carros, ele comprou 4 carros, 5, 10 mil tal, e se tornou na maior locadora de carros do Brasil. E aí a repórter fez uma pergunta para ele: e no meio de tudo isso, teve alguma coisa que você perdeu para você chegar onde você chegou? Você perdeu alguma coisa? E ele parou um momento e falou assim: no meio desse processo todo eu perdi a minha família. E eu ouvi aquilo e falei assim: meu Deus, eu não queria ter o dinheiro que esse homem tem. Eu não queria ter o sucesso empresarial e profissional que esse homem tem, às custas de ter perdido a minha família. Porque sucesso nenhum no mundo compensa o fracasso dentro de casa e dentro da família. É uma lacuna, é um buraco que a gente carrega para o resto da vida. E eu gosto muito do Salmo 68, quando ele diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus, ele é tão bom que tem gente que não tem família. Tem gente que não teve, tem gente que a família abandonou, tem gente que não teve família mesmo. E Deus pega essas pessoas e as reúne no corpo de Cristo, reúne na igreja. E eu sou tão feliz quando eu olho para a igreja. Eu conheço algumas pessoas aqui que são pessoas assim. Até outro dia uma jovem me procurou. Hoje ela já é uma mulher casada. Quando ela chegou aqui, ela era uma jovem, tinha acho que 17, 18 anos. Ela falou: pastor, eu não tive família. A igreja foi minha família. A igreja foi que me ensinou o que é casamento, relacionamento. A igreja me ensinou como é educar um filho. A igreja me ensinou. A igreja é minha família. A igreja é aquele local onde Deus pega o solitário e traz para que a gente possa habitar e viver em família. A igreja é a nossa família expandida. Olha para quem está do teu lado, aí tirando o teu esposo, tua esposa, e fala: que bom que você faz parte da minha família. Amém? Que bom que você faz parte da minha família. Glória a Deus pela tua vida. Amém. 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 E por último, a Bíblia vai falar sobre um amor, que é o amor que está sobre todos os outros amores. Sem esse amor, todos os outros amores não fazem sentido. Lá em 1 Coríntios 13 diz que você pode dar o teu bem ao pobre, mas que se não for por amor, isso não vale nada. Você pode fazer caridade, mas se você não estiver cheio desse amor, que é o amor ágape, é o amor que procede de Deus, isso não vale nada. E esse amor aqui você só encontra quando você se conecta com aquele que é a fonte do amor. Porque o amor na Bíblia não é um sentimento. Nós vivemos em tempos onde a pessoa fala assim: o meu amor acabou. E quando eu vejo um crente dizendo isso, eu falo assim: tem alguma coisa errada. Então você não acredita mais em Deus. Você se desconectou de Deus? Não. Ele fala: não, mas o meu amor por tal pessoa acabou. Não. Amor não é sentimento, amor é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, Ele não tem amor, Ele não contém amor, mas Ele é o próprio amor. Então quando nós estamos falando de amor, nós estamos falando do próprio Deus, do nosso relacionamento com o próprio Deus.
Quando alguém chega para mim, já tive aconselhamentos em que o homem chega e fala assim, não, quero deixar ela, porque o meu amor por ela acabou. Eu falei, o que você está falando é que você não crê mais em Deus. Porque se você crê em Deus, Deus ele é a fonte do amor. Ele é o próprio amor em você. O que você tem não é falta de amor pela tua esposa, o que você tem é falta de Deus na tua vida. O que você tem é falta de relacionamento com Deus. O que você tem é falta de relacionamento com o Pai. Porque se você tiver relacionamento com o Pai, Ele é amor e Ele te enche de amor. Ele transborda você de amor, desse amor ágape. Desse amor descrito em 1 Coríntios 13, que é paciente, que é benigno, que não inveja, que não se vangloria, que não orgulha, que não maltrata, que não procura os seus interesses. Não é um amor oportunista. Não se ira com facilidade, não guarda rancor, não fica com mimimi. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. Ele vai falar, as profecias desaparecerão, as línguas desaparecerão, tem muita coisa que vai desaparecer, mas o amor não. E aí ele diz no final do capítulo 13, ele fala assim, assim permanecem três coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, ele diz, é o amor. E quando a gente fala de amor, amados, hoje em dia se fala muito sobre Deus. Deus é amor. Mas às vezes há um conceito de amor errado. Porque a Bíblia diz que quem ama, por exemplo, corrige. O amor que Deus nos propõe é um amor que vem quando nós nos encontramos com Ele, com quem Ele é, e nós somos transformados. Eu tenho visto hoje, por aí, muitas vezes, eu vejo na internet gente falando, não, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele quer que você seja transformado naquilo que Ele é. Ele quer que você se arrependa dos teus pecados, que você se desvie dos teus maus caminhos. E hoje em dia há uma mensagem de amor, que é assim, Deus é amor, Jesus é amor, é tudo amor. E eu não preciso mudar, eu não preciso me arrepender, eu não preciso ser uma outra criatura. Mas essas pessoas na realidade nunca conheceram o Deus ao qual eles estão falando. Porque quando nós conhecemos esse Deus ao qual nós estamos falando, nós não conseguimos mais ser os mesmos. Eu não consigo mais praticar aquilo que eu praticava, que eu fazia, porque o meu amor a Deus é maior do que qualquer outra tentação desta vida. Eu não consigo. Se você ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, você consegue. Olha o que Jesus vai falar um pouquinho mais à frente. Como o Pai me amou. João capítulo 15, a partir do versículo 9. Esse texto não está no meu slide. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam vocês no meu amor. Assim como eu amei o Pai, eu quero demonstrar o meu amor por vocês. Sabe de onde vem o amor? Vem do nosso relacionamento com o Pai. Volto a falar, se está faltando amor na tua vida, amor pela casa de Deus, amor pelo irmão, amor pelo teu cônjuge, amor pelos teus filhos, amor pelos teus pais, vai para a presença de Deus. Porque se você for para a presença de Deus, não tem como você sair da presença de Deus sem amor no teu coração. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Note que Jesus está falando, tem uma condição. Você precisa permanecer nos mandamentos.
não é fazer o que eu quero e achar que Deus me ama e eu estou fazendo tudo errado na minha vida e Deus está me amando, amando, amando. Ele te ama realmente incondicionalmente, mas Ele quer ver a tua transformação, e quando você ama Ele, você se transforma. E Ele diz: assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço, eu tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha que lindo. Jesus está chamando nós agora de amigos. E Ele vai continuar. E Ele diz assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem tudo aquilo que eu ordeno. Já não mais chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, novamente. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vocês vão e deem frutos. E frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que vocês pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Eu queria chamar o pessoal do louvor. E eu queria que você refletisse nisso. Nós cantamos um cântico hoje, o último cântico que nós cantamos no louvor. Eu até tinha anotado a letra. Eu encontrei o amor. Eu encontrei o amor que não tem fim. Esqueci de escrever o fim aqui. Tão paciente e tão misericordioso, que nunca falha, que nunca muda e que continua a me amar. Esse amor tão paciente, tão misericordioso, tem nos alcançado na nossa vida, para que a gente possa desenvolver relacionamentos saudáveis. Não dá para a gente viver uma vida sem relacionamentos. Maslow não vai falar sobre isso. Mas quando a gente fala de relacionamentos, eu estou falando de relacionamento em primeiro lugar com Deus. Em segundo lugar, com as pessoas que estão ao meu redor. Relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares. Talvez nós tenhamos, como eu disse desde o começo aqui, gente aqui no nosso meio, que se frustrou, que se decepcionou. Talvez tenham pessoas aqui que estão com relacionamentos quebrados. Talvez tenham pessoas aqui que estão precisando perdoar. E quando eu falo de perdoar, eu não estou falando de você ter que voltar novamente a estar debaixo de um relacionamento abusivo. Porque relacionamentos abusivos não foram criados por Deus, não faz parte do plano e do propósito de Deus. Eu estou falando de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que promovem o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Mas independente disso, você precisa perdoar. Talvez você precise reatar relacionamentos que talvez por culpa sua você cortou, você se afastou. E Deus está chamando para você restaurar. Deus está te chamando para você ampliar o teu leque de relacionamentos. Porque Deus quer usar a tua vida como mensageiro desse amor ágape, a vida de outras pessoas. E quando a gente está cheio desse amor de Deus sobre a nossa vida, não tem como a gente não exalar isso pelos poros. Vou usar um exemplo que não é nada poético, mas que é interessante. Quando eu fui para a Índia, nós fomos para a Índia visitar o trabalho missionário lá do pastor Naya. Na Índia, toda a refeição é à base de curry. Eles comem curry em tudo. Toma café da manhã com curry, almoço com curry, jantar com curry. E aquilo começa a exalar pelos poros. Então, todo lugar que você vai na Índia, você sente aquele cheiro de curry no ar. Eu peguei um avião na Índia, assim, o cheiro do avião era de curry.
Deixa eu pegar um exemplo não positivo para um exemplo positivo. Quando você está cheio do amor de Deus, você exala o amor de Deus por todos os lados. Na tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos que você vai construir. Eu quero que você fique em pé agora, quero te convidar para você ficar em pé. Eu vou continuar sentado aqui, pelo menos por enquanto. Mas eu quero que você fique em pé. Eu não fiz isso hoje pela manhã, mas senti de fazer hoje à noite. Vamos fechar os nossos olhos. Tem alguém aqui que foi... Ou melhor, que foi ferido sim, mas cuja ferida de um relacionamento ainda está muito presente na tua vida. Ainda dói para você bastante. Seja de um amigo, seja de um familiar, seja de um cônjuge. Tem alguém aqui? Levanta a tua mão onde você estiver, eu quero orar com você. Pessoas que tiveram decepções, frustrações com relacionamentos, e isso ainda dói para você. Tá. Lá em cima na galeria, eu quero orar com você. Mantém tua mão levantada. Senhor, tu estás vendo essas mãos levantadas. Se você está do lado dessa pessoa, põe a mão no ombro dela. Senhor, tu conheces o coração dessa pessoa. Tu sabes as feridas que ela passou, os traumas, as decepções. E eu te peço nesta noite, vem sobre a vida deles e traz cura agora. Espírito Santo de Deus, traz cura sobre toda decepção, sobre toda frustração, sobre tudo aquilo que veio para matar, para roubar, para destruir, para fazer você desacreditar em relacionamentos, em vidas, em pessoas. Nós queremos desfazer essa mentira do diabo nesta noite em nome de Jesus. Que você seja curado dessa decepção, que você seja curado desse desapontamento, e que a partir de hoje o Senhor vai te mostrar um novo horizonte, um novo leque, para que você possa acreditar, para que você possa voltar a investir, que você possa viver novamente todos os relacionamentos que Deus tem criado para você na tua vida, em nome de Jesus. Os demais, a minha palavra para você é essa: você não é uma ilha. Você foi colocado neste mundo para se relacionar. Não negligencie isso. Deus te chamou para você demonstrar o amor filéu. Deus te chamou para você demonstrar o amor familiar. Mas Deus te chamou para você viver o amor ágape, que você só consegue viver quando você está conectado com a fonte desse amor, que é o próprio Deus. Então eu quero te convidar em nome de Jesus. Levanta, Senhor, uma igreja apaixonada por Ti, cuja paixão por Ti exala através das nossas vidas, através das nossas relações, através dos nossos relacionamentos. Levanta, Senhor, aqui em nome de Jesus, uma igreja apaixonada por Ti, e uma igreja apaixonada por pessoas, em nome de Jesus.
pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Amém. Sabe, quando nós olhamos para Deus, nós começamos a adquirir a visão do Senhor. E a gente para de olhar com os nossos olhos para as pessoas e começa também a olhar com os olhos dele. Jesus, por exemplo, ele fala assim: você repara no cisco que tem no olho do teu irmão, mas você não percebe a viga que tem no teu olho. Às vezes a gente olha o quanto as pessoas pisaram na bola, o quanto as pessoas nos feriram, mas a gente esquece de ver o quanto nós ferimos também, o quanto nós também somos falhos. E à medida que a gente olha e a gente é confrontado com a santidade do Senhor, o nosso olhar para a vida dos outros muda. Ainda bem que Deus não nos olha com os olhos que nós olhamos para as pessoas. Graças a Deus. Mas o convite dele é para que nós tenhamos os olhos dele. Então quando a gente olha para ele, nós somos transformados. A sua imagem também, a sua semelhança cada vez mais. Que Deus possa te revelar isso. Que a tua intimidade, a tua vida com Deus te leve a esse caminho de santidade, esse caminho de relacionamentos, de se importar com o outro, de consertar teus relacionamentos, de ser um construtor de pontes e não de um construtor de muros. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana e Deus abençoe. E passa lá embaixo e compra o livro. Que olham para ti estão radiantes.